Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Eles gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens de mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança.
fariseu cego, limpem primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 33. Amados, aqui quem está falando é o pastor Ivan Dias. Nós vimos e ouvimos nesta leitura Jesus falando com os escribas e fariseus, Jesus deixando muito claro a questão da hipocrisia. O que é um hipócrita? O hipócrita é a pessoa que age como outra, que usa de hipocrisia. É a pessoa que não é leal e, principalmente, que não é alguém confiável. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é, seja através da religião, das virtudes, das características, das ideias, dos sentimentos, das atitudes e etc. Por acaso, você que está me ouvindo, você já ouviu o discurso mais atual no momento? Alguém dizendo assim: esta quarentena serviu para unir as famílias. Agora, os casais estão mais próximos. Os maridos estão dando mais atenção às esposas. As esposas estão dando mais atenção aos maridos. E os filhos estão tendo mais atenção. E os amigos estão mais próximos. As pessoas estão conversando umas com as outras, estão se ajudando. Porém, os dados das pesquisas comprovam que esse discurso é uma verdadeira hipocrisia. Porque as pesquisas vão nos dizer que nunca usamos tanto as redes sociais como estamos usando nesses últimos 30 dias. Os casais não conversam. Cada um pega o seu smartphone e sabe Deus com quem gastam horas. Os filhos, os filhos, eles também ganharam os seus smartphones para deixar os pais à vontade. Por falar nisso, onde está seu filho a esta hora? Já sei. Deve estar em algum grupo de rede social, sendo influenciados por alguém que do outro lado da rede é quem quiser ser. Restaram os amigos
os verdadeiros amigos. E quem são os nossos amigos atualmente? Já sei. São aqueles que estão conectados, aplaudindo e elogiando todas as nossas insanidades que temos postado nas redes sociais. Sim, porque os amigos que estão perto, os amigos que nos falam a verdade, os amigos que nos corrigem, a esses nós ignoramos e os tornamos invisíveis. E existe uma explicação para tudo isto que estamos passando. Afinal, a pandemia atingiu todo mundo. A quarentena nos ensinou uma verdade. É que precisamos de um isolamento social. Afinal, a doença é contagiosa. E como é mesmo o nome da doença? Você sabe? Lembrei. Jesus falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Nós acabamos de ler. O nome da doença é hipocrisia. A hipocrisia tem tomado conta da humanidade. Oremos para que haja uma vacina. Muito obrigado pela sua atenção.